iniciar aqui a gravação, tá? A gente vai. Eu acho que esse TC aqui foi tranquilo, assim, né? Acho que bem estilo Enem. Tanto que não tiveram muitas questões que me pediram, mas eu vou fazer todas as que me pediram aqui. E após essas questões eu vou ficar aqui, porque não foram tantas, então eu vou ficar aqui pra tirar dúvidas de vocês acerca de qualquer coisa, tá? Vamos lá, primeiramente essa questão 4 aqui, né? Ele diz, em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, reajustou os valores da bolsas de estudos concedidas a alunos de iniciação científica que passaram a receber R$ 360 mensais, um aumento de 20% com relação ao que era pago até então. Ele diz, o órgão concedia 29 mil bolsas de iniciação científica até 2009, e esse número aumentou 48% em 2010. Beleza, então ele tinha 29 mil alunos, né, na bolsa de iniciação científica, e isso aumentou 48% em 2010. E o que esses alunos passaram a receber foi um aumento de 20% com relação a 2009, que esse 20% representou, esse aumento de 20% representou um total de R$ 360 mensais. Então vamos lá. Se a gente chamar a bolsa de iniciação científica em 2009 de X, a gente vai ter que o aumento, né, com relação a X de 20%, ou seja, 1,2 vezes X, é 360. Então a gente acha o X como sendo R$ 300. Então em 2009, um bolsista da iniciação científica recebia R$ 300. Agora, vamos ver com relação ao aumento percentual de estudantes, né? Que tinha antes tinha 29 mil e em 2010 teve um aumento de 48%. Então, 1,48% vezes 29 mil é o número de alunos em 2010. Então, ficou 42.920. Tá? Já o montante investido, né, que é tudo que tem que se investir em 2010, né, tem que ser os R$ 360, né, os R$ 360, vezes o número total de alunos de iniciação científica. Dá esse númerozinho aqui, monstrinho aqui, de 15.451.200. Aí o que é que ele quer, né? Ele quer, caso CNPq decidisse não aumentar o valor do pagamento do bolsista, ou seja, manter nos R$ 300, utilizando o montante destinado ao tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas de iniciação científica no país, quantas bolsas a mais que em 2009, aproximadamente, poderiam ser oferecidas em 2010? Então, o que ele quer aqui? Ele quer, com esse mesmo recurso aqui, ó, e com o valor de R$ 300, quantos alunos poderiam ser, como é que se diz? Laureados, né? Com essa bolsa. Então a gente divide o montante que foi destinado total, né, em 2010, pelo preço em 2009, de 300. Então assim, aí corta esses dois. Aí aqui, né, a gente fica na dúvida, né, 154.512 divide por 3, né, a gente fica essa dúvida. Aí o que a gente pode fazer, né? Aí, princípio de divisores, né? Para ser divisível por 3, alguma coisa ser divisível por 3, a soma dos números, né, que existem, né, por exemplo, o 18 dividido por 3 é igual a 6, né? Mas se eu não soubesse, como é que eu saberia que 18 é divisível por 3?
porque 1 mais 8 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Outra aqui, né? 35. 35 não. Vamos dizer 39. É dividido por 3? É, né? Que é 13. Mas se eu não soubesse, 3 mais 9 é igual a 12. E 12 é divisível por 3, né? 12 dividido por 3 é 4. Então, se a soma dos números, né, que fazem parte desse número, né, ele soma dos elementos lá, né, das bases. Se é divisível por 3, a gente tem que esse número é divisível por 3. Então, 1 mais 5 mais 4 mais 5 mais 1 mais 2. Isso aqui dá o quê? 6 aqui. 6, 9, 3. 3 mais 9, 12. 12 mais 6, 18. E 18 é divisível por 3, né? Então, esse númerozão grandão, ele é divisível por 3 e dá 51.504. Então, existem 51.504 bolsas de R$ 300, né? Se fossem R$ 300 em 2010, né? Se não tivesse aumentado para 360. Então, a gente pega isso aí e divide e diminui de 29 mil, né? É o que ele quer. Diminui por 29 mil, fica 51, 11, 2, 22.504 ou 22,5 aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Pode. A outra questão foi essa. Bom, aí diz aqui, né? Esse é o número 10. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolsas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água em função do número de bolsas de vidro são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados experiencializados. Aí aqui, né, a gente vai perceber, né, que esse número aqui tá 6,35 para 6,70, depois 7,05. Tá sempre aqui, daqui para cá aumentou 0,35. Daqui para cá aumentou 0,35. Então, e daqui para cá aumentou 5. Daqui para cá aumentou 5. Mais 5, mais 5, mais 0,35. Então, isso aqui está sendo uma progressão aritmética, né? Bem consolidada, ou seja, isso aqui é uma função do primeiro grau. Existe uma função do primeiro grau aqui que define esse aumento aqui, né, no nível da água. Então, o nível da água é y é igual ao número vai ser ax, né, mais b, porque é uma função do primeiro grau. Então, eu coloquei bem aqui, né? Y vai ser ax mais b, onde x é o número de bolas e y é o nível da água. Então, vamos substituir, né? Vamos substituir aqui para fazer um sistema, que é assim que a gente resolve esse tipo de questão. Então, tem 5 bolas, né? Ax mais b igual a y. Então, 6,35 nesse primeiro caso aqui, tá? Nesse primeiro caso, 6,35 vai ser igual a 5x mais b, ou 5a mais b, né? Porque o x é 5, x que é 5, não a, né? E o para 10 bolas é 6,70. Então, 6,70 é igual a 10A mais B. Eu vou só fazer uma inversãozinha aqui para facilitar a minha vida. Eu vou colocar
primeiro em cima, o 6,70 igual a 10A mais B, e 6,35 aqui igual a 5A mais B. Por que eu fiz isso? Para facilitar essa conta aqui, para fazer mais sentido para vocês. 6,70 menos, eu vou diminuir, tá? Em cima por baixo aqui. 6,70 menos 6,35 é 0,35. Isso aqui vai ser igual 10A menos 5A, que é 5A, e B menos B vai cortar, né? Então vai ficar 5A igual a 0,35. Então A é igual a 0,35 dividido por 5. Isso aqui é 0,07. Tá certo? Então 0,07 é igual a A. Agora, basta a gente substituir o A em uma dessas aqui. Eu vou usar essa, né? Na verdade, eu vou usar essa daqui porque tem 10A aqui. Multiplicar por 10 é melhor que multiplicar por 5. Então ficou. Eu vou substituir o A aí, né? Ficou 6,70 é igual a 10 vezes 0,07 mais B. Para achar B, né? 6,70 é igual 10 vezes 0,07 é 0,7 mais B. Então fica B é igual a 6,7 menos 0,7. B é igual a 6. Então, A igual a 0,07 e B igual a 6. Então a gente achou a nossa equação, né? Y igual a, que é 0,07x, mais 6, né? Que é B. Beleza. E ele quer exatamente essa função, né? Que é a letra E. Alguma dúvida aí? Posso prosseguir aqui? Vou prosseguir, tá? Essa 11 aqui. A 11, né? Ela diz o seguinte: uma fábrica de fórmicas produz Ei, placas. Matheus. Oi? A Aninha tinha falado no chat aí, tu respondeu ela? Não respondi. Deixa eu Eu ver. vou ler aqui a pergunta dela. Ela Leia, botou: por favor. Matheus, eu poderia multiplicar o 300 por esse número que sofreu aumento para achar esse montante? Esse daqui, né? Agora teria que só ver qual número que ela tava falando. Aninha, se tu puder falar de novo essa. Porque ela tá sem áudio, né? Poxa vida. Eu acho que é aquele 300 ali do Z, não? Esse aqui. Será? Não sei. Aninha, manda pra mim no WhatsApp, tá? Que eu Ela falo. disse que é o 42.920. Ah, aqui. 42.920 Isso. vezes 300. Ah, eu não poderia, né? Porque ele não quer Por uma isso. vez. Só um segundo. Porque, porque se a gente achar, porque se a gente multiplicar o 42.920 por 300, a gente vai achar um outro valor para cá. E não é o que a gente quer. A gente quer achar o valor o montante investido em 2010. E em 2010 ele fala que era 360 por estudante e houve um aumento de 48% no número de alunos com relação a 2009. Então, o que ele tem em 2010, o montante total é 360, que é o que ele paga por aluno, vezes o número de alunos, que é 42.920. Então, se a gente faz a multiplicação por 300 vezes 42.920, a gente tem um outro valor, que não corresponde ao que foi escolhido para 2010, né? Porque em 2010 não era R$ 300. R$ 300 era em 2009. E a suposição que ele pede para a gente fazer é justamente essa. Se a gente não tivesse aumentado para 360 em 2010, se mantivesse em 2010 o que tinha em 2009, que é R$ 300,
quantos alunos a gente poderia abarcar, né? Aí no caso, aí sim, nesse sentido, a gente pega o montante que foi investido realmente em 2010, que é isso daqui, né? Que é 42.920 vezes 300, e divide, ou vezes 360, e divide agora, que é esse montante todo, pelo número, pelo preço que seria em 2009, que é R$ 300. Aí a gente acha o número de alunos que poderia ser abarcado com o valor de R$ 300, que é isso aqui, 51.504, tá? É isso que ele pede. Se eu não fiquei claro, pode me procurar aí no WhatsApp que eu tento responder da melhor forma, tá? Vamos lá. Mas eu fiquei claro, Aninha? Manda aí no chat qualquer coisa. Ela disse que sim. Tá, ótimo, obrigado. Vamos lá. Questão número 11. Diz aqui: uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medidas igual a y centímetros. Essas placas são medidas em caixas com n unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas n placas. Então n vezes a área, né, seria essa placa S. Aí, beleza. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, ou seja, vai aumentar as placas, não vai ser mais esse Y centímetros, né? Vai ser maior. A fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa. De tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas no novo modelo em cada nova caixa seria igual a... Pera aí, gente, só um segundo. Meu sobrinho tá chorando aqui. Ô mãe! Eu tô dando aula aqui, mãe! Ô mãe! Mãe! Ô mãe! Eu tô dando aula! Eu tô dando aula! Voltei, desculpa pessoal. Onde é que eu tava? Tá certo. Ele diz aqui que vai aumentar, né? Em 3 vezes. Triplicou a medida dos lados dessas placas, ou seja, né? Ele diz aqui que tinha Y aqui, né? Y aqui. E ele vai triplicar aqui. 3Y e 3Y. Ou seja, essa área, né? A1 e A2. Essa A1 é igual a Y ao quadrado e A2 é igual a 9Y ao quadrado. Então, se antes a gente tinha N vezes Y ao quadrado, que é a área S, a gente tem uma nova área S', né? Que é igual a S, que ele diz aqui, né? Ele fala no texto que S' seria a nova, igual à área antiga, né? Só que aumenta as placas, né? Então S' seria 9y ao quadrado vezes x, que x é um novo número de placas. Então beleza, a gente vai ter n vezes y ao quadrado é igual a 9y ao quadrado vezes x. Esse y ao quadrado some aqui, x vai ser igual a n dividido por 9. Letra A. Agora, para esse daqui. Diz aqui, né?
Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Vou colocar ele deitado aqui. Aqui é 2 metros de diâmetros. Só não está muito nas proporções certas, né? Porque isso aqui é 2, isso aqui é 4. Beleza, 2 metros de diâmetro, 4 metros de altura. Foi envolvido homogeneamente com uma camada de concreto de 20 centímetros de espessura. Ou seja, vai vir aqui uma camadinha de concreto. E essa camada de concreto, daqui para cá, é 20 centímetros. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, então 1 metro cúbico a R$10. Então a 3.1 com... Isso aqui não é delta não, tá? Isso aqui é pi. Então o preço da manilha é igual a... Beleza, aqui é só a gente calcular a área desse anel aqui, né? E multiplicar pela altura. É simples, né? A gente só pega essa área aqui total e diminuir dessa de preto aqui, né? Então, show. Vamos lá. Se é 2 metros de diâmetro, né? Então, o raio igual a 1 metro. Mas o raio total é 1 mais 20 centímetros, 0,2. O raiozão. Isso aqui é 1,2 metro. Então, beleza. A área, né? Vai ser igual a π vezes r, que é 1,2 ao quadrado. A área é igual a 3,1 vezes 1,2 ao quadrado. A área é igual a 3,1 vezes 1,44. Beleza. Vou deixar assim por enquanto. Agora a área desse de preto aqui é π vezes rzinho ao quadrado. E o rzinho é 1, né? Então vai ficar 3,1 vezes 1 quadrado, que é igual a 3,1. Então, a área total, né? Isso aqui é a área menor. Beleza. A área total vai ser igual a A1 menos A2. A área total vai ser igual a 3,1 vezes 1,44 menos 3,1 vezes 1. Então a área total vai ser igual a 3,1 vezes 0,44. Que é só... Eu coloco 3,1 em evidência aqui, né? Multiplico com 1,44 menos 1. Então, essa área total vai ser 3,1 vezes 0,44, 1,36. 364 metros quadrados. Agora é só multiplicar pela altura, né? Vezes 4. Então, o volume total vai ser 1,364 vezes 4, que vai ficar aproximadamente 5,456. Então, 5,456 é o volume total. Só que isso aqui é metros cúbicos. Então, como ele diz que 1 metro cúbico é R$10, então 1 metro cúbico igual a R$10. Então 5,456 metros cúbicos é igual a X. Então X vai ser igual
R$ 54,56. Letra D. Tá? Gente, essas foram as questões Oi, que Matheus. Oi? Eu tinha te pedido a 12 também. Vamos lá, vamos fazer a 12. Mas, na verdade, essa 12 eu fiquei com dúvida só nesse sinal, que eu não consegui entender por que era assim. Tá certo, vamos entender então. Diz aqui, em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, para que se providencie o equipamento adequado. No caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos de medida L do lado da base de estátua. Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. O que é esse sinal, né? Acontece aqui, né? Aqui, né? A gente tem exatamente isso aqui, um R. Que é R também. Então, L ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, L é igual a R raiz de 2. Beleza. Então, R aqui, né? Tem que ser igual no mínimo a L raiz de 2. L sobre raiz de 2. Só que o que acontece aqui, né? Vamos lá. Nesse caso, né? Ele diz aqui: medida de segurança que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, para que se providencie um equipamento adequado, no caso da base. Uma base quadrada que será fixada sobre a plataforma circular. O auxiliar técnico do evento deve estimar o raio R para a plataforma em termos da medida L como. Então, em termos de R, esse raio aqui, né, pode ser ou maior, né, do que L sobre a raiz de 2, que é o R, né, ou igual, porque se ele for igual a L sobre a raiz de 2, né, se R for igual a L sobre a raiz de 2, vai ficar encostando aqui, né? E se esse R, né, se o raio for maior, ou seja, se ele estiver bem aqui, vai continuar dentro, né? Vai continuar dentro do ciclo. Então esse R, esse raio, pode ser maior do que L sobre a raiz de 2. Né? Mas é porque eu não tô conseguindo interpretar, porque, tipo assim, ele fala que tem que estar integralmente apoiado. Sim, Então, para mim, esse raio não poderia passar desse círculo, tinha que estar totalmente dentro. Então, para mim, fazia mais sentido ele ser menor ou o igual. que tu não está entendendo é que o círculo não é a estátua. A estátua tem que estar totalmente dentro. O E quadrado esse tem que estar totalmente dentro. Se ele do tiver bem, se o círculo. ciclo for esse daqui, o quadrado está completamente dentro. Entendeu? Mas o círculo, mas se o R for maior, ele não vai estar maior do que esse círculo, então ele não vai estar dentro, né, não? Não, mas o R é o raio do círculo. Esse Ah, meu R Deus, eu aqui, não tô entendendo.
esse R, eu vou até mudar a cor aqui. Porque parece que o R diz respeito ao quadrado, mas não. O R é o raio do círculo. Certo. É o raio do círculo. Eu posso aumentar esse Ah, círculo tá. aqui aumentando isso. Ó, se Ah, eu esse R entendi for esse, agora. entendeu? É Tô por isso que entendendo. R pode ser maior ou igual a L sobre a raiz de 2. Entendeu? Porque Tá, L é porque sobre. eu tava vendo o formato do quadrado Ó, aumentando. porque L sobre a raiz de 2 é isso aqui, ó. Uhum. Tá entendendo? L sobre a raiz de 2 é até aqui. Até esse ponto aqui, ó. É desse ponto até esse ponto. É L sobre a raiz de 2. Se o raio do círculo for maior que ele, ou seja, estiver aqui, vai continuar sendo integralmente dentro. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui e continua todo integralmente dentro. Entendi agora, obrigada. Ok, perfeito. Gente, alguém tem alguma outra dúvida? Porque aqui já foi todas as dúvidas desse TC. Se alguém tiver alguma coisa falar, eu vou. Pode ficar à vontade, tá, gente? Algo a falar? É dúvida sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. A gente tem uns minutinhos aqui pra ficar falando sobre qualquer Eu, coisa. que- eu queria, se for rápido, né? Se não for, também não precisa. Para analisar aquele gráfico, às vezes eu tenho dificuldade para saber quando é seno e cosseno. Eu fico testando cada alternativa e testando aqueles pontos principais, 2π sobre 2, para tentar entender se é um seno ou se é um cosseno, tá entendendo? Mas qual gráfico tu fala? Aquele que tem para saber se é seno ou cosseno, aquelas curvinhas, aquele gráfico meio com Esse aqui? ondinha. É, Ah, beleza. Cosseno de porque eu só zero. estou testando. Cosseno de zero é igual a 1. Uhum. Se é igual a 1, e aqui é zero. Se o cosseno de zero é igual a 1, tu concorda que esse gráfico não pode ser de um cosseno? Concordo, porque Porque tá zero. começa aqui, começa da origem. Então sempre analisa realmente onde começa, os pontos, né? Mas Pi, tem 2 vezes pi. que os gráficos são diferentes. Aí não são nesses pontos exatos. Mas você tem que utilizar os pontos que a gente conhece, que Sempre ir testando, é o único jeito. é, infelizmente. Não Ah, tem tá como, bom. porque não tem como distinguir um gráfico de um seno e cosseno, se Aí eu não queria pelos saber se tinha pontos. uma maneira mais rápida e eficaz. Não, só essa, né? Quando tem na origem e tal. Aí dá certo. Tá. Mas se não for assim, não tem como. A eficácia não é muito grande mesmo, não. Infelizmente. Então tá certo. É, bom, mas tem uma dica legal pra esse daqui, né? Que é. Isso aqui é cosseno, né? Que é com sono, tá deitado. Com sono tá deitado. Sem sono tá em pé. Bom, gente, esse eu considero sendo um TC um pouco mais tranquilo. Eu não queria perturbar o juízo de vocês depois de uma US que foi bem complicadinha, né? É, mas a partir da próxima semana eu acho que eu vou colocar questões mais complexas, assim, vamos dizer. Mas estaremos aqui, acho que na sexta-feira, com a aula de natureza. Eu ainda não postei a aula que eu disse que ia ser a síncrona do TC9. Nem mandei ainda o TC9, infelizmente.
que eu tava participando do evento da faculdade e acabei ficando doente, eu tô meio rouco. Mas vou lançar, né, essa semana ainda. Daqui pra sexta-feira eu vou estar lançando tanto o TC9 e tendo a nossa aula do TC10 de natureza, tá? Eu vou mandar, eu acho que amanhã, pra vocês o TC10, tá certo? Bom, espero que todos fiquem bem, né? Isso é que importa. Não se incomodem tanto com o desempenho em simulados, tá? Simulado tá aí pra gente realmente errar e consertar o erro. E a gente tem que estar preparado para fazer a prova no dia lá do Enem, tá? Em novembro. Não é agora que a gente precisa estar pronto, né? A gente não precisa estar pronto agora. A gente precisa estar focado em melhorar. É isso que a gente precisa fazer, certo? No mais, vou parar aqui a gravação.